irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da IBD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 5, lição da classe dos jovens. Os jovens estão estudando nesse segundo trimestre o livro dos Salmos, e o tema geral da lição é encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz nos ensinos dos Salmos, né? Nesta oportunidade vamos explorar um pouco dos Salmos 24, né? Salmos 24 ele tem 10 versículos, né? Visto que Salmo é canto, não chamamos assim, não costumamos chamar na teologia bíblica de versículos e capítulos e tal, não é? Mas dentro do nosso bojo de conhecimento dos irmãos, né, nós temos 10 capítulos, ok? Nós vamos fazer a tratativa na questão do culto, texto, a leitura bíblica em classe, ou melhor, o título da lição de número 5 é Prestando um culto santo a Deus, né? Primeiro, o que é culto? Segundo, a quem é prestado culto? Terceiro, como oferecer um culto, né? Quem é o objeto de adoração do culto? Como o crente deve se apresentar diante de Deus em um culto santo ou um santo culto, e vice-versa, não é? De que culto é a expressão visível do divino na terra? Essas e outras perguntas estaremos respondendo aqui agora no canal Rascunho da IBD. Você jovem, fique atento. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se está passando aqui pela primeira vez, deixe o joinha, ative o sino para receber as notificações, tá certo? E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam também, tá certo? Nesses salmos nós vamos observar que o salmista ele apresenta uma liturgia, um hino, não é? Dentro do contexto, um hino que é chamado hino triunfal. Segundo Charles Haddon Spurgeon dizia que o Salmo 22, Davi tangeu notas tristes. No Salmo 23, Davi tangeu nota de paz. No Salmo 24, ele emitiu um modelo majestoso, triunfante. Ele emitiu melodias triunfantes e majestosas, ok? O Salmo 24 é sem dúvida uma peça litúrgica interessante, bela, né? E muito provavelmente muitos comentaristas apontam esse hino que foi cantado na retirada da Arca da Aliança da casa de Obed-Edom, visto que tinham levado a Arca de Jerusalém, e quando estava sendo retirada lá da casa de Obed-Edom, cantaram-se esse hino, segundo alguns comentaristas, né? São possibilidades né? Para ser colocado atrás das cortinas do Monte de Sião, por exemplo, as palavras são adequadas para a dança sagrada da alegria, né? Na qual Davi ele conduziu o séquito naquela ocasião tão jubilosa, né? Então os olhos do salmista olhavam, porém, mas além da subida típica da arca, olhava também para a ascensão sublime do Rei da Glória, não é? Então o comentarista da lição colocou todo o salmo aqui, são os 10 versículos. Eu quero ler aqui só para a gente se embasar, ok? O texto diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças, levantai, ó portas as vossas cabeças, levantai, ó portas eternas,
e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. O comentarista, ele coloca 3 tópicos, e dentro do primeiro tópico, ele apresenta o Deus Todo-Poderoso, é o objeto da nossa adoração. No segundo tópico, nós vamos ver aqui como se apresentar diante de um Deus santo, diante de Deus em um santo culto, né? Pureza de coração, bênção da justiça de Deus, tempo de subir ao monte, né? E no terceiro tópico ele coloca assim: o culto, a expressão visível do divino na terra. Podemos observar que o culto, dentro desses parâmetros, né? O que é cultuar? Né? A palavra culto deriva do latim, que é culto, que significa adoração ou homenagem a Deus. Etimologicamente, o termo latino envolve a raiz colon ou colore, que indica aí honrar, cultivar, né? E etc. Então, classicamente, ou melhor, os reformadores ortodoxos definiram religião como recta deum colendi ratio. Recta deum colendi ratio, que quer dizer a maneira correta de honrar a Deus, né? Os principais termos que descrevem o ato, a atitude de cultuar está dentro do hebraico, né? Ou no grego, né? No hebraico quer dizer shasha e no grego quer dizer proskuneo ou proskuneo, né? Essas duas palavras, seus derivados, correspondem aí a 80% do uso cultico bíblico, né? Então, primeiro, o vocábulo shasha significa inclinar-se, prostrar-se, né? Como por exemplo, e acontecerá desde uma lua nova e a outra, desde o sábado até o outro, virá toda a carne a adorar, ou seja, literalmente prostrar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66, versículo de número 22. A segunda palavra, proskuneo ou proskuneo, indica originalmente baixar-se para beijar, vindo indicar aí prostrar-se para adorar. Então, reverenciar, homenagear e etc, né? O exemplo clássico dentro desse contexto, nós podemos observar aqui o exemplo clássico dentro dessa proposta, não é? Dentro dessa segunda palavra, nós podemos ver que sai da boca de Jesus: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, observemos que Jesus já tratava desse assunto, né? Há ainda 2 importantíssimos termos que expressam a ideia de cultuar. O primeiro é abad. Abad, que quer dizer servir, trabalhar. Por exemplo, Yahvé diz a Moisés: certamente serei contigo, isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito, o meu povo, servireis a Deus neste monte. Isso está em Êxodo capítulo 3, versículo de número 12. A segunda palavra, que é latreia, que quer dizer servir com visto no diálogo de Cristo com o diabo, nós vamos ver aí: então ordenou-lhe Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarei culto, servirás. Ou seja, é interessante que vamos notar aqui que no locus classium de adoração, ou seja, utiliza-se o termo descrever a entrega do corpo a Deus como culto racional, né? Romanos 12, 1. Você pode concluir desde de rápido estudo, dentro da etimologia, cultuar envolve tanto a homenagem ou reverenciar a Deus quanto ao serviço, né?
quanto ao serviço, a sua pessoa. Então, se você estiver trabalhando para Deus, você está adorando do mesmo jeito, certo? Cantando também está adorando. Que tem-se hoje, dentro de algumas visões totalmente equivocadas, que só cultua a Deus quem canta. Isso é equívoco, tá? E trabalhando, né, cultuando ao Senhor, não tenha dúvida alguma que está fazendo um bem para a sua alma e adorando sim ao Senhor. E quem é cultuado dentro desse contexto? Dentro da nossa lição, né, nós vamos ver o primeiro tópico, que Deus é o objeto da adoração, que o Senhor Todo-Poderoso, Ele é objeto da nossa adoração, Ele é objeto do nosso culto, né? Então podemos observar, jovens, que antes de qualquer asserção a respeito de Deus, asserção a respeito de Deus que se pretende definir, é mister que salientar aqui que toda tentativa de descrever o ser de Deus, ou o ser de Jeová ou Yahvé, né, envolve a sua própria autorrevelação, porque Deus, ele não existe, Deus é, ponto. Existir, se uma coisa que existe é que foi criada por alguém fez tornar existência. Então Deus é autoexistente, não é? Então ele existe por si só, ele é inascido, incriado, não é? Deus é Senhor, ele é autoexistente. Então esse sujeito, Deus, é conhecido tão somente de acordo com as condições que ele mesmo deseja e impõe através da sua revelação. Ele jamais deve ser objetificado, ou seja, pois é o mesmo completamente livre e não uma coisa. Ele não pode ser objetificado, ele não pode ser alguma coisa que alguém, um material desse que foi editado, o material que eu estou gravando aqui, não pode ser um celular desse que foi também planejado, não pode ser uma carteira dessa, um documento desse, uma carteira, entendeu? Deus não é isso, Deus não é objeto, ponto. Deus não é objeto. Então vamos contextualizar isso aqui e sine qua non sobre isso, né? Pois é o mesmo que ele, ao mesmo tempo ele é completamente livre e não é uma coisa, ou seja, ou criatura que alguém pode colocar, que pode ser manipulável por seres humanos. Então Deus não é manipulável por ninguém, Deus não é criatura, não é? A divindade da revelação judaica, por exemplo, é o Criador de tudo. Em Gênesis 1, verso 1, este mesmo Criador estabeleceu aliança com o seu povo, né? E em particular, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, em Gênesis capítulo 12 até o capítulo 35, nós vamos ver aí em Israel, ele estabeleceu de forma particular aliança com Israel, conforme Êxodo capítulo 19, versículo de 1 a 24, né? Nós vamos ver que ele estabeleceu concerto sinaítico e etc. Ele redimiu este povo, conforme Êxodo 3, versículo de 1 a 6, de 1 a 16. Então, este entre os transcendentes ou imanentes, ou seja, esse ente, ele não é objeto, ele é transcendente e imanente, ou seja, ele é santo, inacessível, misterioso também. Então, o Salmo 99 canta isso, apresenta isso. Também ele está perto de todos que o invocam, ele acode à vontade dos que temem, não é? Então, atender-lhe o clamor e salvar também. Salmo 145, versículos 18 e 19. Né? Então, um exemplo bem forte sobre esse apontamento, essa pontuação aqui que estou dando, por exemplo, de ambas as características, nós vamos ver todas essas características são divinas, tanto transcendência como imanência. E o profeta Isaías diz assim: porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, qual o teu nome é santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos.
Isso vamos ver em Isaías 57, verso de número 15. Então é profundo esse conteúdo, é profundo esse conteúdo do salmista, né? E Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele declara assim, que esse Deus é adorado não apenas a Deus de Israel, isto é, ele não é uma divindade tribal, ele não está limitado a um povo, ele sendo o criador do universo, ele sustentador do mundo, ele é Deus de todos os povos e dono de todas as coisas em toda a terra, ok? Como ele não é objetificado, isso é um ponto pacífico dentro do contexto sagrado, né? Como consequência direta citada da imanência, esse ser é contrário ao deísmo, ou seja, capaz de intervir na criação. Por outro lado, devido à sua transcendência, Deus não pode ser contrariado, Deus não pode ser contrário ao panteísmo, ou seja, equilíbrio ou confundir com a criação. Ele é totalmente outro, ele é um rei que age segundo os seus beneplácitos, ele nunca é um ídolo manuseável, manipulável, não. Na doutrina da aceidade divina vamos observar isso, não é? Então, o salmista ele canta isso com muita propriedade, ele diz que Deus é de toda a terra, nas palavras no comentário chamado Alan Herman, os Salmos, ele abre uma afirmação soberana do Senhor sobre todas as coisas. Primeiro lugar, nós vamos ver que o Senhor é dono absoluto de todas as coisas. Está escrito: o Senhor é a terra e a sua plenitude, capítulo 24, verso de número 1 dos Salmos da leitura bíblica proposta pela lição, certo? O Senhor pertence à terra e tudo que nela se contém. Deus é proprietário titular de tudo que existe. Então a terra e suas riquezas minerais, a terra e todos os víveres, a terra e todas as plantas, né? Em Êxodo capítulo 19, verso 5, Gênesis capítulo 14, versículo número 19 e 22. Então todo ser volátil, né, que se enche os ares, e todos os seres aquáticos que povoam os mares, rios, e todos os seres terrestres que pulam aí pelos campos, né? Pululam aí pelos campos e florescem e pertence tudo ao Senhor. Spurgeon, ele de novo faz um comentário que ele diz assim: a terra não é do homem, ela é um locatário, ele é um locatário à vontade do locador, né? Um arrendatário em precaríssimos direitos de posse, sujeito ao despejo imediato. O grande dono da terra é o verdadeiro proprietário, tem foro acima das nuvens e ri da criatura de imóveis de verme do pó, de imóveis dos vermes do pó. O imposto ilimitado de transferência de propriedade não está com o dono das terras arrendadas, né? Nem o dono com as propriedades livres, mas o Criador, os campos, os frutos e a terra e todas as suas maravilhas são dele. Todo esse sentido, o Senhor é altíssimo e possuidor de tudo. Então podemos ver que isso é digno de nota, de apontamento da nossa parte, né? Então, ainda que a Terra é um teatro do universo, pois o Senhor demonstrou o seu amor por meio do maior drama de todos os tempos. O Senhor escolheu o planeta Terra, um povo, uma terra, para enviar o seu Filho para morrer, ressuscitar e salvar o seu povo de seus pecados. No segundo lugar, no Salmos 1, a parte B, 24, a parte B, do versículo 1, o Senhor é dono absoluto de todos os seres humanos, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então, o mundo que nele habita, o povo de Israel imaginava equivocadamente que apenas eles eram o povo escolhido, não é? Era um egoísmo que eles tinham. Porém, Davi ele é categórico em afirmar que todas as pessoas que habitam no mundo e todos os lugares e todos os tempos pertencem ao Senhor. Ele não é Deus apenas de tribos dos hebreus, pelo contrário, mas também dos gentios, não só da terra, é do céu também, né? A terra é de Deus também, né? A terra é de Deus, né?
Mas também ele vai dizer que as pessoas que habitam no mundo inteiro, tudo pertence a Deus, todos pertencem a Deus, não somos de nós mesmos, né? Nessa mesma linha, Spurgeon diz que o termo mundo indica as regiões habitáveis das quais o Senhor está especialmente reconhecido como soberano. O Senhor é rei do universo, todas as nações estão sob o seu controle. Ele é o verdadeiro autocrata de todas as nações. Os imperadores, escares, não passam de seus escravos, nem os homens são de si mesmos. Não pertence ao mundo ou Satanás, mas ele, pela criação e redenção, somos a porção peculiar do Senhor. Nós somos a porção peculiar de Deus. Em terceiro lugar, nós vamos ver que o Salmos 24:2, o Senhor reivindica o direito de posse da terra, porque ele criou e sustenta tudo. Ele fundou os mares e sobre as correntes se estabeleceu. Né? Certamente esse versículo apresenta para nós porque o mundo pertence a Deus, ou seja, porque ele o criou. É Deus que ergue a terra do mar, de forma que a terra seca, de um momento para o outro, pode se submersa, né? Pode ser submersa como aconteceu nos dias de Noé, seja guardada nos dias das inundações, né? As mandíbulas famintas do oceano devorariam, no caso, a terra seca, se não houvesse uma ordem constante do imponente para protegê-la. Além disso, a criação é a providência, e a providência são os dois selos. A criação e a providência são os dois selos legais colocados no título de propriedade do grande dono de todas as coisas, o Senhor. Então, os atributos daqueles que adoram, Davi faz uma transição aqui no capítulo 24, versículo 3 a 6, ele faz uma transição adorando aqueles que ele diz que daqueles que é adorado para aqueles que adoram. Ou seja, depois de descrever os atributos do Senhor, ele passa a elencar marcas dos adoradores. A primeira marca, o adorador, é aquele que se aproxima de Deus com reverência. Não é? Em segundo lugar, o adorador é aquele que ele orna sua vida com excelências morais. E nós vamos observar que, primeiro, o adorador deve ser limpo de mãos. Né? Segundo, o adorador deve ter coração puro. Né? Então, o salmista é muito claro quanto a isso. Terceiro, o adorador não entrega a alma à falsidade. A palavra falsidade aqui é traduzida por vaidade, aquilo que é transitório, é falso, irreal e pecaminoso. E pode chegar aí a designar falsos deuses, ou seja, adoração de ídolos, as coisas desprezíveis. Então, o adorador busca as coisas lá do alto e deleita-se nas coisas de Deus. Né? Podemos observar que dentro dessas propostas de culto que nós estamos falando aqui, um culto santo ao Senhor, não é? Voltando aqui ainda, como consequência da direita, consequência direta, aliás, da citada imanência de Deus, do contrário de tudo isso, desde o início da revelação, o Criador tem se mostrado plural sobre essa unidade. A unidade, por sinal, era a ênfase do monoteísmo, do verotestamentário, ou seja, o fato de que Deus é um ser que pode ser visto no Shema, ou seja, citado pelos judeus. O Shema ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, muitas outras referências podem ser apresentadas atestando aí o monoteísmo judaico. Por exemplo, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que tu não me conheces, não é? Para que eu saiba que até o nascente do sol, até o poente, além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, versículos 5 e 6. Por outro lado, como já dito aqui sobre a pluralidade dos seios do Altíssimo, logo no começo a Bíblia apresenta aí que se vê a estrutura da deidade. Não é monopolítica, não. Ao decidir criar,
ele assevera: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Né? Então podemos notar aí que nesse texto, tanto o verbo quanto o pronome são utilizados na primeira pessoa do plural. A mesma coisa é observada mais tarde, né, sobre a queda edênica, né? Ou seja, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Tem 3:22 de Gênesis. Então há muitas outras ocasiões no Antigo Testamento que mostram que Deus é plural em seu interior, né? Então, dentro desse contexto, podemos ver que a narrativa, o texto narra e aponta, né, que o adorador de Deus, conforme no capítulo 24, verso 6, ele é aquele que faz parte do povo escolhido. Tal é a geração dos que buscam a face de Deus de Jacó. Adorador, antes de buscar a Deus, foi atraído pelo próprio Deus, como cordas de amor, com corda de amor que faz parte do povo escolhido. A marcha vitoriosa do Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Não é? Digno de toda adoração, capítulo 7, verso 10, finalizando aqui. Podemos observar que destacamos aí 3 verdades importantes e sublimes dentro desse ponto aqui. Em primeiro lugar, a marcha triunfal do Rei, né? Que está no capítulo 7, verso 24, versículo 7 e 9. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, ó portais eternos, porque vai entrar o Rei da Glória. Descreveu o sofrimento do Messias, né? Que ele aponta no capítulo 22, seu cuidado pelo seu rebanho no capítulo 23, e agora vamos ver a volta triunfal messiânica, a volta triunfal do Messias. Os céus, para o céu é sua aclamação arrebatadora como rei. Ele desceu da glória, encarnou-se, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, e também se humilhou até a morte de cruz. Né? Então, podemos observar que dentro desse contexto ele ressuscitou, né? Ascendeu ao céu e foi aclamado como rei. Né? Nas palavras de Spurgeon, é aquele que saído da cruz e da sepultura, entra cavalgando pelas portas da Nova Jerusalém, é mais sublime do que o céu. Grandes e eternas como são as coisas, essas portas de pérola são totalmente indignas daquele que diante de quem os céus não são puros. Então, um comentarista, o Derek Kidney, ele diz assim que se a terra é dele, ou seja, ele é santo, não é? A interpelação aos portais eternos não é um exercício cerimonial, mas um brado de guerra para a igreja. Não é? Um comentário chamado Porquise diz assim que as portas são aqui personificadas, roga-se a elas que se abram em dignidade e reverência para o Rei da Glória. No segundo lugar desse texto, 7 até o 10, do capítulo 24, no verso 28 especificamente, no verso 8, aliás, capítulo 24, verso 8, o título majestático do Rei do Messias é aquele: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, poderoso nas batalhas. O Rei da Glória não é encontrado entre os homens mais ricos, mais poderosos desse mundo, nem mesmo é achado entre os mais exaltados hostes angelicais. O Rei da Glória é o eterno Filho de Deus, Criador do mundo e dono de toda a terra e tudo quanto nela há. O Rei da Glória é aquele que para salvar o seu povo deu a sua vida, verteu o seu sangue e ressuscitou. O Rei da Glória é aquele que venceu o mundo, o pecado e o diabo, não é? E expôs os principados e potestades ao desprezo. O Rei da Glória é aquele que conquistou, glória a Deus, para nós a eternidade, a eterna redenção, e retornou para o céu como vencedor invicto em todas as batalhas, ou seja, não perdeu uma, né? Não perdeu uma. Então, em terceiro lugar, nós vamos ver no capítulo 24, verso 10, o séquito vitorioso da glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Rei da Glória é também o Salvador dos Exércitos. Ele é o maior de que todos, ele é maior do que qualquer inimigo que possa levantar contra ele. Ou seja, ele é comandante, chefe de todas as hostes, né, celestiais. Também comandante de todas as ordens angelicais. Nas palavras de Porquise, ele diz que ele é o capitão
tanto dos exércitos como de todos os exércitos celestiais, o supremo governador do universo, né? Então, nós vamos notar que esse salmo é inexprimivelmente forte. O Senhor dos exércitos, o Senhor dos homens, dos anjos, o Senhor do universo, o Senhor dos mundos, o Senhor da glória. Toda verdadeira glória está centrada no verdadeiro Deus, pois todas as outras glórias são apenas desfiles passageiros. A pompa maquilada de uma honra, né? A pompa maquiada de uma honra, o Salvador ascendido a cabeça e a coroa do universo. Então, o Rei da Glória são hinos entoados ao nosso Emmanuel, ao nosso Senhor Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ok? Então podemos observar de forma muito objetiva, levando aí em conta a revelação orgânica e apresentada nas Escrituras. No Novo Testamento, por exemplo, a pluralidade de Deus apresenta como trindade, a unidade de Deus é inferida como trindade de pessoas. O quadro clássico dessa apresentação é a cena do batismo de Jesus, que temos aí aqui a pessoa do Filho de Deus sendo batizada, né? Sendo imergida nas águas, e assim sucessivamente. Dentro da ortodoxia cristã, que acabou por definir ser divino, existem três pessoas, porém com a mesma essência, certo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, respectivamente. Primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade possuem o mesmo poder, a mesma glória e a mesma eternidade. Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando nos nossos corações. Mas eu gostaria de citar aqui uma frase do teólogo suíço Karl Barth, que ele diz o seguinte: você quer saber quem é Deus? Veja. Você deseja saber quem criou este universo, com bilhões de estrelas e com distâncias inimagináveis? Olha para o rosto barbudo de Jesus de Nazaré. Termino com essa frase. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas, e até a próxima aula.